Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com uma presença mais do que ilustre, Marcelo Alonso. Tudo bem, Alonso? Tudo bem, Bia? Prazer estar aqui com você. Estou acompanhando aí direto o trabalho, excelentes vídeos aí. Vamos que vamos, vamos falar do que a gente gosta aí. Ai, com certeza. Muito obrigada pela presença, por estar aqui nesse especial de 27 anos do UFC. E antes da gente embarcar nas histórias de fato, eu quero saber um pouquinho do seu início. Você era biólogo, né? E queria saber como que foi essa transição para o jornalismo, para o meio da luta, como que veio tudo isso? Então, Bia, foi uma coisa muito inesperada, né? Porque meu professor ele tinha uma academia no condomínio que eu morava, o Riviera, né? Tinha uma academia de jiu-jitsu lá, que era a Academia Clube Barra. E aí eu treinava lá e tinha um laboratório em casa. Ele descobriu isso e começou a me pedir. Ele fazia a Copa Atlântico Sul para fotografar para ele. E aí eu, por prazer ali, como eu revelava em casa, eu já comecei a fazer para ele, revelava as fotos e dava para ele. E numa dessas Copas Atlântico Sul, o Paulo da Chiai estava aqui no Rio. Não tinha ainda o UFC, era 92. E aí ele falou se eu podia mandar umas fotos e tal dos eventos. Eu comecei a mandar ele, pô, cara, você pode mandar uns relatórios? Aí, que na época não tinha muito negócio de jornalismo, né? Era assim, quem fazia evento fazia um relatório, né? Aí o cara fazia um evento de Kung Fu, mandava um relatório lá. E aqui, jiu-jitsu a mesma coisa. Não tinha um cara, assim, uma pessoa para cobrir evento. Aí eu comecei a fazer uns relatórios, ele gostou, falou, pô, cara, eu tô precisando de gente no Rio. Se você puder escrever nos eventos aí, fotografar, você fotografa bem, escreve bem. E eu meio que na época, com essa negócio da Copa Atlântico Sul, comecei a fazer um troço muito legal, que eu saía do meu emprego lá na Ilha do Fundão e ia nas academias vendendo foto. Na Copa Atlântico Sul todo mundo lutava, e aí eu comecei a criar, sabe, uma empatia legal com todas as academias. E aqui eu comecei a gostar daquilo, sabe? Meio que não deixava de ser um jornalismo, porque eu sabia das novidades. Os caras eram meio que meus ídolos, né? Então eu ia lá, sabia das novidades de primeira. E isso acabou me fazendo gostar do jornalismo. Com a Kiai, eu percebi uma oportunidade de meio que profissionalizar isso, né? Quer dizer, poder ir nas academias e pegar e tal. E assim foi. E quando eu comecei a ver as matérias prontas, escritas, né, aquilo me deu um prazer que eu falei, caramba, é isso que eu gosto. A biologia é legal, pô, eu inoculo, eu dava curso para oficiais de farmácia, tinha uma rotina, era uma rotina muito padrão, sabe? Chegar de manhã, inocular as águas que chegavam, esperar 24 horas para ver se tinha crescimento bacteriano. Às vezes tinha um curso dos oficiais de farmácia, era uma coisa mais dinâmica, mas isso me enchia um pouco o saco. E essa coisa do jornalismo foi cativante. Quando eu comecei a ver de matérias prontas, mesmo que não assinadas, porque o cara da QI ele não deixava a gente assinar matéria. Mas pô, aquilo ali me deu o maior prazer. Eu falei, caramba, gostei disso. E aí, como ele precisava de gente aqui no Rio, e eu comecei a vender anúncios também, fotografar, escrever. E em poucos meses eu estava ganhando mais que na biologia com o meu emprego, né? Aí eu conversei com meu pai, né, que óbvio foi o cara que arcou com a minha faculdade, e aí ele falou, cara, se você sentir que tem futuro, segue. E aí, graças ao apoio dele, né, eu fui seguir e acabou dando certo, né? Logo na sequência o Royce ganhou. Na verdade, eu larguei quando o Royce já tinha ganhado, né? Quando o Royce já era campeão e o Paulo tinha uma demanda muito grande aqui no Rio. Ali eu vi que não havia possibilidade de dar errado, porque pô, não tinha como, né? Nós éramos os melhores no esporte que era o mundo inteiro começava a absorver e a gente tinha os grandes campeões. E assim foi. E o passo subsequente, que acabou sendo o que me fez ficar no negócio, foi que eu percebi que as revistas lá fora também tinham essa demanda, né? Os grandes campeões estavam aqui e eles também precisavam de reportagem disso. Então eu comecei a ofertar isso e virei uma agência de luta. Eu comecei a trabalhar para Kakutogi Tsushin no Japão, para Budô na Europa, Cinturão Negro também, e a Full Contact Fighter nos Estados Unidos. Aí isso que me deu estrutura, porque aqui o cara era muito enrolado, saiu uma revista a cada 4 meses, um calhamaço assim, não havia concorrência, ele ficava confortável. Aí ele fazia um catálogo assim a cada 4 meses, entendeu? E aí a Tatame era um jornal ainda, não dava estrutura para eu sair.
Já essas revistas gringas me deram uma estrutura para eu falar, opa, os caras pagam certinho, não tem erro, e pagam bem, pagam em dólar. E foi o que realmente me fez abandonar a profissão, né, de biólogo e seguir. Aí, anos depois, virei editor da Tatame e fiz jornalismo. Que demais. Enorme a história. 10 minutos aí. Ah. Que demais, Alonso. E falando de história, com certeza você também faz parte da história do UFC. Eu queria saber o que te marcou ao longo dessa trajetória. Poxa, foram tantas, né? Quer dizer, eu não estava ali nos primeiros. Os primeiros era até curioso que a gente, você vê como é que era, né? Nessa época, em 93 não tinha internet, não tinha nada. A gente sabia, eu que andava nas academias vendendo foto, eu sabia, cara, o Royce vai lutar. Então era aquela agonia. É uma coisa que me marcou muito, é que ele ganhou o primeiro, ganhou o segundo, e não tinha como você saber, não saía em jornal, não tinha nenhum veículo, não tinha internet. Então a única maneira que você tinha de saber se o Royce ganhou eram duas formas, rapidamente, né? Eram duas maneiras. Ou eu ter foto para vender e ir na academia dele, senão eu não ia lá bater também, que eu não era cara de pau, né? E não era sempre que tinha Copa Atlântico Sul. Mas aí, ou eu ia na prainha, todo mundo pegava onda, eu também pegava onda, tal. Na prainha, todo mundo, os Grace estavam sempre lá, um aluno, tal, entendeu? Então eu lembro que essa do Kimo me agoniou muito, porque eu ouvi um boato. Você vê, olha só, o cara lutou numa sexta, aí eu fui pegar onda no domingo, aí rolou um boato que o Royce tinha perdido para um gigante que entrava com crucifixo. E que o Royce tinha perdido e o cara tinha batido muito nele. Olha o boato. Eu fiquei desesperado. Aí eu falei, pô, vou na prainha amanhã. Quer dizer, o cara lutou no... Eu acho que era até uma semana depois isso. Foi até uma semana depois. Não foi logo na sequência, não. Aí, chegando na prainha, eu encontrei os caras lá da Academia Grace e falei, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Royce e tal? Os caras, não, rapaz, ele... Porra, finalizou o gigantão lá, mas se contundiu e não foi para a final. Então isso me marcou muito. Quer dizer, hoje em dia a gente está aqui no Twitter, né? O cara deu um soco, a gente sabe que entrou um soco. Naquela época eu precisava de uma semana para ir até a prainha para perguntar o que tinha acontecido com o Royce. Se a Kiai saía, que era a única revista, a Kiai saía em 93 a cada 3 meses, né? Então, assim, a Kiai do Royce, o Royce lutou em novembro, aqui aí ia sair em janeiro. Então você vê que coisa de maluco. E mesmo a Tatame e a Grace, né, que passaram a ser veículos mais com maior constância, né, sair todo mês, a Tatame e a Grace saíam com um mês certinho e tal, e aí o mercado começou a ficar mais exigente. Foi aí que a Kiai faliu. Mesmo a Tatame e a Grace sendo fininhas e sendo veículos no início até jornais, começaram a impor uma certa barreira para a Kiai com esse negócio de 4 meses. O campeonato, sabe, o cara já tinha perdido, ele estava saindo na capa como campeão ainda. Era um absurdo. Nossa, é surreal pensar nisso, né? Porque hoje foi o que você falou, a gente pega ali no Twitter, você já sabe tudo que tá acontecendo, né? E até os próprios atletas usam as redes sociais para trocar farpa com o outro, né? Hoje em dia tudo mudou muito, exato. né? É outro planeta, né? E uma outra coisa curiosa desse início é que você imagina, no início eu tinha que bater as matérias com máquina, ainda não tinha 386, logo bem no início, quando eu comecei, eu batia na Hamilton ainda. E eu mesmo revelava. Então eu tinha que fazer químico para negativo e químico para ampliação, entendeu? Senão não valia a pena, porque o Minilab era muito caro. Então, para você comprar um filme colorido e revelar, era tipo, pô, quase que eu ganhava vendendo a reportagem, entendeu? Era bem caro. Não vou exagerar, mas tipo, se eu tivesse que fazer 3 filmes e revelar 3 filmes, era mais ou menos o que eu ganhava. Então, como é que eu fazia virar? Eu comprava uma lata de filme de 30 metros, aí ia lá no meu laboratório, rebobinava cada bobininha com aqueles 3x pan, né, que era o filme que tinha, com a asa mais alta. Depois fotografava, aí fazia 3 químicos, revelador, D76, interruptor com ácido acético e o fixador, que era um fixador diferente da ampliação. Então eu pegava um dia, revelava. Tinha que estar a temperatura certinha. Se errasse a temperatura na hora de mexer no tanque, o filme ficava sub ou super exposto. Você podia ter feito a melhor foto do mundo, uma revelação mal feita destruía tudo. Na sequência, deixava secar, aí
2 dias depois eu montava novamente outras químicas. O revelador para papel, o interruptor era igual, mas o revelador e o fixador eram diferentes. Então eram outras químicas que você tinha que fazer, produzir, botar na temperatura certa, coisa de maluco, entendeu? Aí depois ampliava isso. Aí às vezes você fixou mal, que meu laboratório era meio mambembe, aí a foto ficava amarelada, sabe? Troço de doido. Mas desculpa, eu dei uma volta, você perguntou quais eram os momentos que mais me marcaram no UFC, né? Olha, esse UFC do Royce, o primeiro eu não estava lá, o primeiro que eu fui foi o 9, que foi meio traumático, né? Foi o Amaury perdendo do Don Fry. Esse UFC foi bem traumático. Agora, o UFC 12, eu já coloco entre os que mais me marcaram, que é o Vitor, que eu tinha feito a primeira matéria com ele, aí pude ir lá ver o cara ser campeão. Esse me marcou muito, até pelo fato, né, do MMA ser proibido na Nova York, a gente tem que pegar um Boeing e descer para o Alabama e o evento ser montado em 12 horas, né? Ali eu falei, caramba, esses caras são diferentes, são muito profissionais, entendeu? O cara sair em 12 horas, a gente chegar às 5 da manhã, sol nascendo, o Dan Severn e o Coleman assim, dormindo em cima do balcão, entendeu? O Vitor cansadão, o sol nascendo, e eles iam lutar dali a 8 horas. E o octagon tinha que ser montado, tudo isso. Os caras conseguiram. Então, isso, além da consagração do Vitor, né, o fato deles terem conseguido fazer esse evento, para mim, já coloca esse evento entre os mais marcantes da história, né? E, poxa, aí eu colocaria também, óbvio, né, o do Anderson vencendo me marcou muito, que eu também fui lá para cobrir o Pride, aí cheguei uma semana antes, pô, para acompanhar o Anderson. O Anderson foi lá, foi campeão, isso foi muito legal, né? Pô, o Minotauro aqui no Rio, que é histórico, né? A chegada, a volta do UFC para o Rio também foi muito legal. Então, assim, esses três são 3 eventos que me marcaram muito. E qual a luta mais emocionante que você já viu pessoalmente? Tá entre essas 3 aí? Caramba, emocionante é fogo, né? Assim, foram tantas que agora até você me pegou, mas eu já vi muita coisa, né? Por exemplo, Pelé e Chuck Liddell me vem à cabeça assim, uma luta absolutamente impressionante, né? Uma luta que me fez chorar mesmo, assim, de emoção. Foi Minotauro e Procop, porque eu estava muito longe, né? E eu ouvi eu ouvi o gongo soando. Na verdade, eu não ouvi o gongo soando e o Crocock deu um chute no Minotauro e ele caiu em knockdown, né? E aí eu falei, caramba, Glória Maria aqui com a gente em 2003 no Pride Grand Prix. Eu falei, caramba, Glória Maria aqui com a gente, cara. O Rodrigo perdendo por nocaute, é o tristão assim no alto da torre, triste pra caramba. Aí daqui a pouco o Rodrigo senta no banco, eu falo, não terminou a luta? Tocou o sino, eu não ouvi, entendeu? Aí ele volta, derruba e finaliza. Ali eu chorei igual criança. Tinha um japonês do meu lado, lá deve ter morrido de rir de mim, porque eu achava, você imagina, eu passei da decepção da derrota do cara que, eu tinha uma ligação próxima, pessoal, para ver o cara se consagrar como campeão pesado, entendeu? Então foi uma coisa assim realmente muito emocionante. Essa foi uma das principais viradas. O Minotauro com Couture também em Portland também foi muito especial, porque estava todo mundo pedindo para ele se aposentar, sabe? E aí, ele vai lá na casa do cara com 16 mil gritando Randy, Randy, Randy. Você vê aquilo. Quando você está lá, às vezes você está na TV, você fala, caramba, que pressão. Você está no lugar, sabe? Você vê a coletiva, você vê os fãs, você vê toda aquela atmosfera, você fala, não dá. Não tem como o cara passar por isso. Está na terra do cara, ele está com umas contusões estranhas. Não tem como ele ganhar essa luta. Todo mundo pressionando para ele se aposentar, ele vai lá dar um pau no Randy Couture dentro da casa do cara. Então, assim, são muitas, né? O Anderson também ganhando o Lee Murray na Inglaterra, pelo conjunto da obra, o cara mafioso, cheio da marra, chegando com todo mundo armado. O Anderson sozinho, tinha acabado de sair da shootbox, sozinho. Outra que eu falei assim, caramba, não dá, cara, é muita pressão. Você tá lá, sentir essa pressão, é que você passa a respeitar mais os caras. Por isso que eu fico louco, entendeu? Quando eu entro na internet, eu vejo o funk, começou a ver o esporte, assim, com a mentalidade do futebol, o cara, sabe, chamando o cara de corrido, Não que o fã não tenha, né? Ele fala, Alonso, passa pano e tal. Não é que o cara não tem o direito
de criticar. Tem, isso faz parte do esporte. Você pode ir lá e falar, pô, não gostei, Anderson, tal. Agora, quando você chega e fala assim, porra, vergonha do Brasil, você não tem moral para usar minha bandeira, para levantar, empunhar minha bandeira, você é uma vergonha nacional. Sabe, esse tipo de coisa é coisa de gente que não tem a menor ideia do que é a rotina desses caras. Nunca viu um treino, não sabe como é que esses caras chegam, entendeu? Talvez, eu nem gosto muito de nunca botou um kimono, tomou um tapa, porque eu mesmo sofro isso, né? Porque muita gente às vezes está chateada com alguma coisa que você falou, fala, pô, o cara nunca tomou um tapa, tá lá comentando. Nem é verdade, porque eu treinei jiu-jitsu 12 anos da minha vida, fiz taparito também, tapa, deitar, mas nem é por isso, não me considero um lutador para poder falar disso, entendeu? Mas eu respeito muito, exatamente por ter treinado e às vezes estar com o dedo quebrado e o dia seguinte não ir treinar. Eu tinha uma contusão aqui que eu operei, né, que é a síndrome do túnel cubital, que é um nervo que ficava comprimido pelo músculo. Pô, às vezes eu terminava de treinar, eu sentava na arquibancada, eu lembro quando eu esfriava, eu chorava de dor. Era uma coisa assim que não dá para explicar, sabe? Eu sentava assim, chorava baixinho, assim, tipo, pô, não quero que ninguém veja isso, mas chorava de não aguentar tanta dor aquilo. Aí eu operei, né, tal, melhorou, mas, em suma, eu fico imaginando, isso aí eu chorava de dor, ficava 3 dias sem treinar, quebrava um dedo, ficava 3 dias sem treinar, me machucava a cara aqui, ralava, um kimoninho, ficava 3 dias sem treinar. Eu vi o Anderson, eu vi o Minotauro e lutar com o Fedor sem conseguir sentar no avião, entendeu? Sem conseguir sentar, porque a coluna estava tão ferrada que ele teve que ir em pé para o Japão, entendeu? Eu vi Anderson Silva, pô, em condições também. Eu vi o Vanderlei Silva, porque a gente pega ali o treino e vai acompanhando de perto. Eu vi o Vanderlei Silva com uma cenoura aqui no cotovelo dele, era uma cenoura, assim, e o bíceps ele estava com a tendinite tão sinistra que ele estava 15 dias sem treinar. Sabe o que ele fez com isso? Ele ganhou o Pride Grand Prix, ganhando na mesma noite o campeão olímpico Yoshida e nocauteando o Quinton Rampage Jackson. Então, assim, qual a moral que eu tenho? Eu que quebro um dedo, né? E que eu experimentei isso, porque eu botei um kimono e treinei, eu quebro um dedo e não volto o dia seguinte, eu tô com uma tendinite aqui, eu choro. Como é que eu vou ter moral para chamar um cara desse de corrido, de cagão, de qualquer coisa desse nível, entendeu? Então, assim, é importante, sim, não vou te falar que tem que treinar ou tomar tapa, não é isso. Mas eu acho que às vezes vale botar um kimoninho assim para você falar se você respeita, não, mas se você tem algum desrespeito em relação a esses caras, sabe? Eu te aconselho, para você entender que MMA não é futebol, pô, bota o kimono, cara, vai lá de faixa branca, dá um treino, entendeu? Vê como você reage quando pegarem teu pescocinho e você quase apagar, quando pegarem o teu braço, pô, estalar e você volta o dia seguinte para treinar. Se você fizer isso tudo, entendeu? Você tem até moral para criticar, mas faltar com respeito ninguém tem. É verdade. Hoje em dia, né, a internet é meio que terra de ninguém, todo mundo é super corajoso ali pra falar na hora, eu faria melhor, isso e aquilo, né? Eu também sempre dou uma olhada nos comentários e falo, nossa, deve ser muito pesado pra quem é atleta, já basta, né? Todo psicológico tem que trabalhar ali, ainda ouvir esse tipo de julgamento deve ser muito difícil, né? Exato, né? Então, pô, você vê, o cara perde, ele tá ali, ele sabe, ele vai chegar ali no Instagram, óbvio, vai ter muito mais crítica do que palavras de força, isso aí faz parte, ele tem que estar adaptado a isso também, né? Tem o outro lado do lutador, também tem que, eu vejo muito, por exemplo, pelo meu colega, o Luciano, eu vejo, o Luciano é um cara super sério, vai lá, faz um comentário, e ele dá a opinião dele, ou faz alguma crítica. Também isso está melhorando, mas existe do lado de lá também, existia um excesso de não me toques também. Então, quer dizer, eu acho que a evolução do esporte ela tem que vir dos dois lados, né? Mas eu acho que o lado de cá, o lado dos lutadores já evoluiu muito. O lado de cá precisa evoluir mais. O lado de lá, eles ficavam, era demais. Pô, às vezes chegava na academia, cara, você viu o que aquele filho da puta, aquele pangaré falou e tal? O quê? Falou que ele falou do Anderson? Não, eu vi isso já, entendeu? Não, o quê? Porque eu estava sempre, né, ali em loco, aí o cara, não, o que ele falou? Porra, disse que o Anderson não era favorito. Cara, aí começava a criar um negócio contra o Luciano,
porque o Luciano deu a opinião dele que o cara não era favorito, entendeu? Isso é um absurdo também. E aí esse não me toque, hoje em dia eu já não sinto mais. Eu já sinto que os lutadores da nova geração estão aceitando opinião, estão aceitando críticas construtivas numa boa. O que a gente precisa mais, apesar da melhora substancial, eu acho que a gente precisa mais, né, do torcedor aprender a torcer e entender que futebol e MMA são coisas totalmente distintas. Sim, com certeza. Para você, qual que é a maior diferença entre o MMA das antigas, aquele MMA mais raiz, e o MMA de hoje? Caramba, eu acho que assim, eu respeito os dois, né? Eu não gosto também de ser aquele cara, o velho, que fica assim, não, só era bom o Pride, o UFC não presta. Eu não penso isso. Eu acho que tudo tem um valor, tudo tem seu tempo, né? Eu acho que o Pride foi sim a era de ouro. A gente tinha lá o IVC, que era uma carnificina, era uma coisa que hoje em dia é inaceitável, mas naquele momento foi importante. A gente tinha também, né, nos anos 90, as brigas aqui no Rio, em rua, às vezes na academia. É um absurdo. Hoje é um absurdo, mas naquele momento foi essencial e a gente não pode ter vergonha disso. Então, eu acho que cada momento, eu uso muito essa palavra, né? Contextualizar. Eu acho que para tudo, eu vejo as pessoas, por exemplo, hoje, a pessoa pega, por exemplo, para falar do Rickson Gracie, o cara vai lá no Sherdog, como é que o fã hoje ele se intitula capaz de criticar qualquer lutador pelo Sherdog? Ele entra lá no Sherdog e fala, caramba, pô, esse Rickson é um pangaré, pô. Diz que tem 400 lutas, o cara tem essa luta só com os caras desconhecidos, que é o Rezulu é velho, pô. Pô, esse cara aqui era um japonês pangaré. Então, aí o cara não entende que foi o Rickson nos anos 80 e 90, a importância dele, o que ele fez aqui, né? O quão difícil era você chegar, porra, numa situação de rua, como ele fez, ir no buqueirão e desafiar. Então, assim, toda vez que eu vejo um gringo, ou mesmo um fã brasileiro dizendo que o Rickson, pô, é uma vergonha, pô, me dá uma tristeza gigantesca, porque eu vivi essa era ainda, eu cheguei no final, né, ali dos anos 90, eu vi o que era o Rickson, entendeu? E, pô, era homem pra caramba. O que a gente vê hoje, a gente não tem referência hoje em termos de idolatria do que foi o Rickson nos anos 90. Não tem ninguém que você fale assim, o fã brasileiro olhe com tanta admiração como o Rickson era olhado nos anos 90 pela comunidade da luta, principalmente do jiu-jitsu. O cara era uma unanimidade. Eu vi um seminário dele lá que ele rolou com 20 e tantos, finalizou os 20 e tantos, entendeu? Ele realmente era um cara diferenciado, além de ser uma energia diferente para nós, jornalistas que entrevistávamos, entendeu? Ele não falava mal de ninguém. O cara realmente foi um personagem muito importante nessa história toda, né? Então, voltando à tua pergunta, assim, eu acho que essa coisa de contextualizar é o mais importante, é o grande lance da resposta. É importante o passado, é importante o presente. Adoro o MMA hoje, pô, sabe? A gente deve muito também ao Dana White por ele ter transformado, né, a matéria-prima do Rory um tremendo produto acabado, um tremendo produto que é o UFC hoje. Então, assim, tudo tem seu valor. Adoro todos. De lá de 90 até hoje, tudo que é luta eu adoro. Tirando, quer dizer, falando de vale tudo MMA, boxe eu não sou chegado. E o que você acha dessa transição que vem acontecendo com aqueles grandes nomes que se tornaram populares em um tempo anterior, né? Os irmãos Nogueira, José Aldo, Júnior Cigano, e esses novos prospectos que vêm surgindo atualmente. Você acha que essa galera que vem surgindo tá conseguindo ocupar aos poucos um espaço assim no coraçãozinho do torcedor, tá ganhando o público? Caramba, boa pergunta. Assim, o que acontece é que o Minotauro falou muito bem, né, na entrevista que eu falei com ele. O brasileiro, ele gosta de campeão, né? O negócio dele não é o lutador, ele quer o campeão. Então, se você não está ganhando, você não merece respeito, não é idolatrado. E o que está acontecendo hoje? O esporte está cada dia mais competitivo. Você não tem campeões dominantes, como você tinha o Vanderlei ganhando 7 anos seguidos no Japão, né, como você tinha o Fedor. Ninguém está conseguindo se manter, tirando o John Jones, aí, um Khabib, e a Amanda, né? Você não consegue se manter muito tempo campeão. Então tá difícil fazer novos ídolos, né?
ao mesmo tempo a galera tá, eu acho que aprendendo a entender o esporte, entender que perder e ganhar faz parte, que essa dominância é muito relativa, né? Então acho que isso vai ser bom, mas infelizmente, assim, você perguntar se está havendo uma substituição, eu não vejo, não. É verdade, eu concordo. Você até citou a Amanda Nunes. Queria falar um pouquinho sobre o MMA feminino, que cresceu bastante nos últimos tempos, né? A gente tem a Amanda com 2 cinturões aí no UFC. Você acha que o MMA feminino ele pode e precisa ser mais valorizado, ou você acha que já chegou num ponto assim que a galera tá respeitando mais? Pô, eu acho que deve sim ser valorizado, né? Até porque a gente está salvo pelas meninas, né? Hoje, se não fosse a Amanda, o Brasil estava 3 anos sem cinturão. Então, o MMA feminino conquistou seu espaço ali, mostrando que não é só porque é uma coisa que as mulheres estão ganhando seu espaço. Não, é porque é interessante mesmo. As meninas estão mostrando grandes lutas, né? Se às vezes você pega eventos que estão tão chatos, tão sacais, aí você pega uma Michelle Waterson fazendo um lutar, você pega uma Joanna com a Weili Zhang fazendo uma das melhores lutas do ano, né? Então, sem dúvida, elas merecem. E eu acho que assim o MMA feminino ele está crescendo aos poucos, né? O que hoje em dia a gente tem uma dominância muito maior, porque existem meninas que estão há muito tempo na frente. Você vê a Amanda, ela está há muito tempo no esporte. Então, ela está num nível superior às outras meninas. Você pega a Valentina Shevchenko, idem, né? Ela vinha do kickboxing, então ela está num nível superior. Isso daqui a 5, 6 anos, eu acho que na próxima geração, isso que está acontecendo no feminino é o que acontecia, né, no masculino ali depois da era Royce. Mas isso, obviamente, você vê, né? No próprio masculino a gente está vendo, hoje em dia está difícil, ninguém consegue se manter muito tempo. Então, eu acho que a próxima geração, a competitividade vai ser muito maior. Eu acredito que cada vez mais vão ter meninas duras, vai aumentar, né, a disputa entre as meninas, assim, e cada vez o MMA feminino vai ficar melhor, né? Sim, com certeza. Acredito nisso também. Falando um pouco sobre as histórias, né? No seu livro Por Trás do Octógono tem muitas histórias. E eu queria saber se tem alguma curiosidade que você não contou lá no livro e você pode dar uma contadinha aqui pra gente, ou alguma história que você mais gosta do livro também. Rapaz, deixa eu ver, eu anotei aqui algumas para fazer uma segunda, para fazer a segunda edição atualizada, né? Olha E, pô, tem só. algumas. Pô, tem uma que eu achei que foi muito impressionante. Não foi nem eu que vivi, mas contando parece mentira, que foi o Fernando Azevedo, né? Fotógrafo que trabalhou comigo. O cara uma vez foi cobrir um evento na favela aqui no Rio de Janeiro, e lá chegando, né, tinha um lutador que era da favela que estava em desvantagem, né? Os traficantes, olha que coisa de maluco. Você imagina contar isso para os gringos, eles vão dizer que é mentira, né? Os traficantes desceram e ficaram ali na beira torcendo pelo cara, porque era o cria da favela, né? E aí parece que o cara pegou o local, né, o da favela, um aluno do pequeno, se eu não me engano, pegou o cara com uma guilhotina, mas ficou na dúvida se o cara tinha batido ou não. Parece que o cara tinha apagado. Segundo o Fernando, o cara tinha dado uma apagada, né? E aí ficou naquela dúvida, aquele vulco-vulco. E aí, não. E o cara começou a dizer para os traficantes todos ali, né? Não apaguei, não, não apaguei, não. Você acredita? O juiz voltou à luta. E no final, acho que o cara estava tão sugestionado, o cara que ganhou, que ele deu uma amarelada e acabou sendo nocauteado, né? E os traficantes dando tiro pro alto. Então, assim, um troço de maluco. Só no Rio de Janeiro pode acontecer um negócio desse, né? Então, esse é um Caramba. caos. E tem vários do Carso, assim, que eu não contei, mas que dá para contar. E ele... Pô, o Cássio era uma figura, né? Ele, pô, tinha muita história, eu vivi muito com ele. Então, tinha um que eu fui uma vez com ele e os japoneses estavam juntos. Aí a gente foi pro evento do Murilo com o Tom Erickson e ele queria comer um negócio. E eu falei, Cássio, o problema é que os japoneses vão no McDonald's, eu tô de carona. Eu com isso. Eu falei, cara, a gente pode ir lá, bicho, mas tu é Grace, como é que tu vai falar pros japoneses
né? Que, porra, tu vai comer no McDonald's, bicho, não se mete nisso não, porra, não sei o que e tal. Aí eu falei, beleza, tu que sabe. Então, chegar lá, eu vou pedir um nugget para você. Aí ele, porra, se mete não, vou comer o que eu quiser, tal. Os japoneses, porra, para começar, os japoneses não acreditaram, né, que o mestre Cássio no carro deles. Aí saíram todos do carro, e o Cássio era muito simples, né, e saíram todos do carro, os caras reverenciando ele, assim. Ele batia na cabeça, eita, porra, não gosto dessas palhaçadas. Aí os japoneses, todos sem graça, sentaram. Quando eu tô no McDonald's, os japoneses pediram lá, eu, pô, vou pedir um nugget. Nugget é o caralho, pô, pede um Big Mac. Aí eu, puta merda, acabou a hora Grace aqui. Aí quando veio, a gente sentou na mesa e eu pedi um nugget para mim, para ver se eu conseguia disfarçar, né? Que eu sei que os caras, esse troço era importante no nome dele, ele não tinha noção disso. Aí eu peguei o nugget assim, né? E eles crentes que o Cássio comeu o nugget na hora de comer. O, o Cássio empurrou o nugget para mim, pegou meu McDonald's, porra, o meu Big Mac, porra, o japonês, oh! Ficaram horrorizados, né? Porra, um Grace comendo tiraram foto, aí só na revista japonesa, ele mordendo, assim, pô, não enche, porra, eu não faço dieta Grace, não, porra. Só, porra, é uma figura, eu tenho muita história com ele, tem as proibidas que não dá para contar no livro. Ai, que demais, Alonso. Bom, o UFC está completando 27 anos, né? E muita coisa mudou desde o surgimento até hoje. O que você imagina que a organização vai crescer e mudar nos próximos tempos? Quais as mudanças que você gostaria de ver no UFC para os próximos tempos? Pô, boa pergunta, assim. Eu acho que o Dana tá assim, tirando onda com todas as organizações esportivas, né, para começar o caminho que ele está seguindo. Eu acho que é muito além do que eu acho que qualquer fã poderia imaginar, essa questão do PI, né? O que ele está fazendo é maravilhoso. Quer dizer, hoje em dia tem atletas olímpicos que estão procurando o Instituto de Performance do UFC para se testar. Quando você imaginar isso, né? A gente como referência para todos os esportes do mundo. Outra coisa que ele tirou onda foi essa questão da bolha. Pô, todo mundo ficou contra ele. Eu lembro o pessoal lá na Sport TV falando, aí a Anaísa entrando, o pessoal torcendo o nariz com a Evelyn, com a Anaísa, tratando até, ele já não gosta muito de MMA, né? Aí, porra, tipo, pô, esse Dana White, que vergonha. E elas ali com um jeitinho falando, ó, mas é uma bolha. O cara tá fazendo um negócio diferente no pódio, é um desrespeito e tal. E o cara conseguiu, a gente tem que reconhecer, assim, nenhuma liga esportiva, né, conseguiu ter tamanha nível de acerto quanto o UFC, né? É absurdo que ele conseguiu com esse negócio da Ilha da Luta, a bolha, como ele conseguiu isolar, como ele conseguiu reduzir os casos, e mesmo quando ocorria o caso, o cara estava isolado, como o Dedé lá, fez a quarentena e não prejudicou o evento. Então o cara tem que aplaudir de pé. E a maior prova disso é que as maiores ligas do mundo estão copiando o UFC. E poucas estão sendo, né, tão bem-sucedidas quanto o UFC, até pela estrutura do próprio esporte. Né? Como é que você vai pegar um cara lá daquele NBA, cheio, estrela, milionário, vai isolar um cara desse, longe de família, de namorada, de mulher, do mundo, e com um lutador você consegue. Né? Então tá de parabéns o UFC. E o que eu mais gostaria de ver com relação à mudança futura é um reconhecimento, né, dos melhores, a meritocracia na arbitragem. Assim, ele já tem como medir quem são os árbitros melhores, os juízes melhores. Então, eu espero, sinceramente, que eles passem a ter um critério meritocrático nesse sentido. Por exemplo, nosso Guilherme Bravo aqui. Pô, se você for olhar lá, certo? Ele está entre os 6 melhores do mundo, entendeu? Por que você manda passagem para o cara da Inglaterra, para não sei quem, e o Brasil, né, que é a segunda potência do esporte hoje, se for falar em termos de cinturão, a gente é disparada a primeira, né? A gente tem 7 cinturões nos 2 maiores eventos do mundo, Estados Unidos tem 3 e Rússia tem 3, contando os 3 maiores eventos do mundo. Então, o mínimo de respeito que a gente tinha que ter é ter um profissional como o Guilherme Bravo no quadro de arbitragem fixa do UFC. Isso é básico. E com relação aos juízes também, a gente tem o Osiris Maia, que está arrebentando.
Então, e não só eles, né? Eu falo a meritocracia no seguinte sentido: eles têm lá a política, cada estado tem que usar suas comissões atléticas de maneira alguma. Eu acho que isso tem que ser uma exigência do UFC. O UFC que paga 10 milhões por ano, né, para a ABC, tem que chegar à ABC, olha só, vocês são meus empregados. Tá? Esse árbitro aí do Alabama, que só faz merda, esse do Texas, que, porra, erra de 10 lutas, o cara arbitra como se fosse boxe em 9, eu não quero nem ver no meu evento, eu estou pagando, meu irmão. Então é o seguinte, ó, eu exijo no card principal só os meus tops, que estão na lista dos 5 melhores. Né? O Bravo, o Chris Lee, entendeu? Pegar só os tops na arbitragem para o card principal. Se for luta title shot, tem que ser os 3 melhores. Entendeu? E assim vai se melhorar a arbitragem. Isso é essencial se fazer. Se continuar com esse esquema louco de pegar árbitro local, não, tá lá no Alabama, tem que ser o cara do Alabama, é o cacete, pô, entendeu? É uma questão de respeito com o atleta. Né? O UFC é um evento mundial, não pode ficar com essa xepa, com esse negócio mambembe de pegar um cara. Né? Você vê o maior exemplo desse absurdo é a luta do John Jones com o Dominic Reyes, uma das lutas mais... eu tô ligadão no negócio de regra, tive uma dificuldade danada de pontuar aquela luta. Nego pega esse poderoso do Texas, que é do boxe, que não tem a menor condição, que não fez o curso de atualização anual da ABC, do Big John e do coisa, e o cara estava arbitrando, entendeu? E a maior prova disso é que ele deu 3 rounds para a pessoa errada. Ele errou 3 vezes no mesmo card, errou e arbitrou o John Jones e o Dominic Reyes. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser mudada. Mas, de resto, eu acho que eu não tenho nem o que declarar. O UFC está à frente das minhas expectativas. Concordo super com esse lance da arbitragem. Realmente é algo que, às vezes, revolta a gente, né? A gente vê a luta e fala... Como assim? É lógico que a gente também não é árbitro ali, não é juiz na hora para, no calor do momento, tá dando ali a pontuação, mas tem coisas muito absurdas que acontecem que acabam revoltando a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Alonso, a gente está assim caminhando para o final aqui do nosso papo e aproveitando que você é um cara com muita experiência, não posso deixar de ter essa oportunidade de perguntar para você qual dica você dá para quem está começando na área, assim como eu. Beatriz, você continue arrebentando aí, fazendo o que você está fazendo, metendo as caras, entrevistando a galera e exatamente isso, encontrando o seu caminho, né? Quer dizer, eu estou sentindo que hoje em dia, né, a gente tem muitas pessoas de qualidade fazendo canais e cada um com o seu estilo, cada um buscando o seu caminho, né? A gente tem o Rebelo fazendo o estilo dele, poxa, você fazendo o seu de entrevistas muito bem feito, a galera do Pride, né, o Tanuri e o Salles lá, também fazendo. E o nosso público está crescendo, né? O MMA tem essa coisa de... eu acho que todo mundo é bem-vindo, né? No futebol existe muito aquela coisa da rivalidade, né? São veículos demais, aí um dá rasteira no outro. E o MMA sempre teve essa característica de um ajudar o outro, né? Porque a gente começou lá atrás com dificuldade, então no início era meio que eu e o Luca e o Joinha, e a gente, mal ou bem, não era tanta concorrência, cada um tinha o seu espaço, um ajudava, dava a mão pro outro, né? E eu fico feliz de ver isso hoje, sabe? Existe uma união no meio, eu não vejo um clima negativo, eu vejo todo mundo se levantando, um precisa do outro para divulgar uma matéria e marca o hashtag, o outro vai, né? E muito legal as mulheres também estarem conquistando o espaço, né? Poxa, você, a Evelyn, a Ana, né? Quanta gente, a Vivi, que começou lá atrás, muita gente esquece, que eu fico triste dela não estar com a gente nesse momento, porque é uma tremenda profissional, né? Ela me ensinou demais, aquela menina, eu acho que o meio do MMA sente muita falta dela. Mas, a gente tem você, a Evelyn, a Ana, tantas, a Fernanda Prates, né, cara? E lá nos Estados Unidos, a Karen, a gente tem a Megan Olive, né? Então, assim, é isso aí. Acho que a gente pode falar que existe machismo em muitas áreas, mas hoje no MMA, óbvio, é um esporte machista, sim, acho que
a maioria e o MMA também, mas as mulheres estão conquistando o seu espaço com muito respeito, né? Eu acho que há muito tempo o esporte era muito mais machista. Hoje em dia eu vejo os homens respeitando muito, os lutadores com muito respeito, entendeu? E você está de parabéns que você também faz parte desse time. Poxa, agradeço demais. Fiquei muito feliz que o seu canal voltou também. Eu tava nessa aflição que eu falei, gente, não é justo. Nossa, ainda bem que você conseguiu recuperar o PVT. Fiquei bem feliz com isso. E volte sempre, Alonso. Nossa, adorei esse nosso papo aqui. O prazer foi todo meu. Sempre que você precisar, estamos aí. Obrigada mesmo, viu?